Vamos falar sobre isso? Agora eu já chamo os meus dois convidados de hoje. Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, e Leandro Gabiati, cientista político por aqui. Mais uma vez que eu preciso de advogado de justiça junto com política, né? Isso tem se repetido com frequência, infelizmente, nas notícias aqui no país. Eu vou começar, na verdade, pelo Gabiati, porque a gente não está falando de qualquer pessoa. A gente está falando do líder do governo no Senado. Ou seja, aquele parlamentar que responde pelo governo, que pede votos pelo governo, que pauta o que o governo quer que seja pautado. E não é uma investigação qualquer. A Polícia Federal era suspeita que Jacques Wagner recebeu propina para atender interesses de Daniel Vorcaro. Ele teria recebido mais de 3,5 milhões de reais em apartamento de luxo, mais uma vez apartamentos, imóveis, assim como aconteceu com o ex-CEO do BRB. E tem também a questão da Polícia Federal ter apreendido 49 mil dólares em espécie no endereço ligado ao senador. No ano de eleição, Gabiati, no momento em que, até então, o governo federal estava jogando as relações do Banco Master para a centro-direita, principalmente. E agora? Como é que fica? Como é que isso respinga no governo federal? Boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde, Paula. Um prazer falar contigo, com o Dr. Roberto e com a audiência da Band News. Vamos rapidamente começar pelo final. O que o governo fará? Obviamente, o governo até aqui estava, vamos dizer, longe, né, de qualquer questão vinculada ao Master, né? Ainda que a gente soubesse que o Master é partidariamente e politicamente transversal, porque atinge partidos, provavelmente vai atingir e está atingindo partidos de direita, de centro e de esquerda, assim como também atinge aos três poderes, ao executivo, ao judiciário /Supremo e ao legislativo, né? A gente imaginava que não tardaria muito também na a chegada do momento em que o governo ficasse envolvido a partir de algum ministro ou de algum parlamentar vinculado diretamente ao governo, como o senador Jacques Wagner. O que o Lula pode fazer neste momento? Logicamente, a gente acompanhou a reportagem agora há pouco, né? E a posição, logicamente, é de ponderação, de não tomar nenhuma medida drástica, até porque você pode piorar a situação se você, por exemplo, tira o Wagner da liderança, né? Mas, logicamente, o governo está acompanhando para saber qual seria a melhor forma de proceder, né? Esse aí é o primeiro ponto, ponderação do lado do governo e aguardar fatos novos, eventualmente, se vierem a surgir. O segundo ponto é quem é o Jacques Wagner. É, obviamente, o líder do governo, aquele que representa institucionalmente o governo no diálogo com o Senado, e, mais relevante ainda, uma figura muito próxima politicamente do presidente da República, é um dos mais velhos aliados de Lula dentro do PT. Então, essa proximidade, seja pelo lado do governo, seja pelo lado do PT, aumenta de alguma forma o desgaste em relação ao governo. Faço uma ressalva antes de devolver aqui. Logicamente, isso aqui é uma investigação, e em investigação todo mundo tem direito a se defender. A gente não pode, né, antecipar qualquer tipo de julgamento. O senador, assim como todos os envolvidos, seja, por exemplo, Flávio Bolsonaro, seja o senador Jacques Wagner, seja o senador Ciro Nogueira, todo mundo tem direito a se defender e a prestar contas para demonstrar inocência. Rolou. Agora vamos lá para essa parte jurídica, né? Que é muito. Você sabe que eu estava, acho que na terça-feira, conversando comigo aqui com o professor Gustavo Sampaio. Ele chegou a fazer um desabafo logo na sequência da fala do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, quando ele simplesmente, logo no dia em que André Mendonça abre, né, o sigilo sobre as investigações, e aparecem ali viagens ligadas a ele e Vorcaro, que depois ele veio a dizer que realmente foi, mas foi convidado por Ciro Nogueira, ele não responde, né? Ele foge das respostas dos jornalistas a respeito disso. E o professor Gustavo Sampaio chegou a fazer um desabafo. Ele falou: Paula, eu tô aqui, né, um profissional do direito ajudando, mas eu preciso fazer um desabafo, porque essa é a política que a gente tem hoje em dia, né? E o quanto ela acaba nos afetando no nosso dia a dia. De que tipos de crimes
que, pelo que se sabe até agora, que a Polícia Federal liberou para a gente dessa investigação, a gente está falando que podem estar ligados ao senador Jacques Wagner. Boa tarde para você. Boa tarde, Paula. Sempre uma alegria falar com você, com os amigos da Band News. Cumprimento também o Leandro. Então, vamos lá. Você fez um verdadeiro editorial no início do programa, né? E tem razão em tudo que você falou. Mostra um pouco dessa raiva que a gente sente enquanto cidadão, enquanto eleitor, e é isso mesmo. Agora, eu procuro ser otimista. E você, na sua fala, também repercutiu isso. O trabalho da Polícia Federal, o trabalho que a Polícia Federal está desenvolvendo, mostra, e hoje é um exemplo disso, que é um trabalho imparcial, é um trabalho isento, não está sendo direcionado. Eu ouvi também muitas acusações disso. A Polícia Federal está direcionada só para atingir quem é de direita. Não, e o exemplo maior que a gente tem é o exemplo de hoje, que é um expoente, é alguém que representa o governo, é alguém importante no partido e para o próprio presidente da República. E aí a gente tem que chegar à conclusão de que todo mundo que fez coisa errada, não importa se é do lado A ou do lado B, tem que ser investigado, como falou o Leandro, é investigação, depois tem que ser processado e, se for culpado, tem que ser condenado e pagar as penas. E aí eu vou entrar na sua pergunta. Pagar as penas justas, as penas corretas. Se for cadeia, cadeia. Se é, além disso, inelegibilidade também, ficar fora da vida pública por X anos. Então, eu gosto de ser otimista nesse momento, porque a gente vê que as instituições estão funcionando e estão investigando e indo atrás de todo mundo, não importa de qualquer coloração partidária. Isso é importante. Agora, especificamente sobre o Jacques Wagner, que tipo de crime a gente está falando aí? Corrupção passiva, né? Receber dinheiro, talvez algum tipo de advocacia administrativa que é para defender os interesses do Banco Master lá no Senado, alguma coisa ligada à lavagem de dinheiro, né? Não sei como é que é o imposto de renda dele, então recebe dinheiro e como é que vai justificar os tais 49 mil dólares apreendidos. Em princípio, não é ilegal desde que tenha justificativa. Olha, eu ganhei, eu recebi meu salário e troquei por dólar, não tem problema nenhum. Também, como lembrou o Leandro, todo mundo tem direito à defesa, contraditória, é só uma investigação. Mas está funcionando, Paula. O próprio ministro André Mendonça está muito atento a isso, e a gente viu uma manifestação dele essa semana dizendo, olha, o pessoal está tão cara de pau que me ofereceram uma delação seletiva, né? Veja só, delação seletiva significa, né, contar as coisas que uma parte das pessoas fez de errado, né? Apenas alguns fizeram e outros não. E ele falou que não vai aceitar esse tipo de coisa. Ou seja, a Polícia Federal funciona, o Judiciário funciona, a imprensa noticia e a gente fica sabendo. E aí cada eleitor vai fazer o seu juízo de valor, vai ver que as eleições que são agora, estão próximas, vai ver se essas pessoas continuam merecendo o nosso voto ou não. Então eu fico contente por causa disso. Agora fico triste. Volto ao seu editorial, Paula, porque infelizmente a política não tinha que ser assim, né? A política tinha que ter pessoas vocacionadas para fazer o bem para o Brasil e não para fazer o bem para elas mesmas. Vamos ver o que vai surgir disso. Agora, Leandro, sempre como a Agatha estava falando, sempre quando surge uma nova investigação, um nome de um parlamentar, voltam a circular as notícias de uma comissão mista, uma CPMI, a respeito das fraudes do Banco Master. A gente sabe que o governo não queria nem do INSS, depois acabou fazendo, e não só fazendo, como se apropriando. A CPMI do Banco Master, mesma história, né? A oposição vem dizendo que tem assinaturas suficientes, mas que nem colocam ali para votação. Poderia ser, entre aspas, a melhor chance para os políticos a criação de uma comissão a respeito desse assunto? Boa questão. O que a gente observa aqui, ou até aqui, é que o senador Davi Alcolumbre, legitimamente, né, é válido ressaltar, ele representa de alguma forma os interesses de envolvidos, né? E neste caso aqui, o que prevalece é justamente a ideia de não investigar, porque ninguém sabe de fato, há 4 meses da eleição,
o que pode acontecer. Inclusive aqui em Brasília, o grande receio justamente em relação ao caso Master não é tanto o alcance, porque todo mundo já imagina que o alcance é geral, que muitas figuras importantes da República seriam impactadas por uma investigação, principalmente por uma CPMI. Mas a questão é o timing, né? Ou seja, em que momento a investigação vai atingir seu ápice? Vai ser antes da campanha? Parece difícil, porque falta pouco tempo, já falta um mês para as convenções partidárias e pouco mais de um mês para o início, de fato, da campanha eleitoral. A questão é o timing. Quando é que o peso do Master chegará? Ou será posteriormente, depois da campanha? Aqui um ponto relevante para comentar, né? Digo, além da CPMI, que obviamente tudo indica, ainda que você tenha figuras do governo, aliás, acho que piora a situação da CPMI. Se você antes tinha oposição e a oposição até articulava a ideia de dizer vamos investigar, o Flávio vai demonstrar que não tem nada. Agora, com o envolvimento do líder do governo no Senado, acho que a chance fica mais remota de termos uma CPMI. Mas volto aqui ao Supremo, que acho que é um pouco o eixo, de fato, da questão do Master. É, de fato, o ministro Mendonça que está conduzindo as investigações. E o ministro Mendonça tem um grande problema nas mãos, que é que a condução que ele dá à investigação não impacte o resultado eleitoral. Certamente ele não quer ficar na história como um ministro que favoreceu ou que prejudicou algum candidato. Então, falando aqui preliminarmente, logicamente a partir de uma análise, não de informação que vem do Supremo, é que talvez o ministro tente ao máximo adiar qualquer tipo de decisão vinculada ao Supremo. Logicamente, tem um processo avançando na Polícia Federal, que de alguma forma ele não controla diretamente, né? A gente viu isso aqui hoje, por exemplo, no caso da operação que atinge o senador Jacques Wagner. Então, o ponto aqui central, e concluindo, Paula, o timing, né? CPMI no Congresso, bem difícil, não interessa a ninguém, apesar do discurso favorável tanto do governo quanto da oposição, faz parte da retórica, né? Mas o ponto aqui é como é que avançará e quando principalmente avançará essa investigação levada adiante pela Polícia Federal e liderada pelo ministro André Mendonça. Eu vou querer escutar o Rolo sobre isso, mas a gente só tem um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta com Alberto Rolo, Leandro Gabiati por aqui, fazendo a cobertura e a repercussão, né, de mais essa fase da Operação Compliance hoje, que investiga o Banco Master e hoje com um foco total no senador Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado. A gente volta já já. Estamos começando a coluna Giro Business. O tema da semana, o setor de tecnologia. E na minha companhia, a CEO da Microsoft Brasil, Priscila Lahan. Priscila, muito bom te ter no Giro Business, obrigado pela companhia. Quero trazer um tema bastante importante, que é a aplicação de cultura, a criação de cultura nas grandes corporações. De fato, algo desafiador e que influencia diretamente a aderência, a adesão por tecnologia. Como você percebe essa relação direta, cultura versus tecnologia, nos dias de hoje, e que diferencial isso pode gerar para as empresas nas próximas décadas? Em primeiro lugar, mais importante do que tudo em inteligência artificial é ter um direcionamento claro da liderança, né? A estratégia tem que contemplar inteligência artificial. E isso é repensar o fluxo de trabalho agêntico, à luz dos agentes para operacionalização. Esse eu acho que é um dos pontos mais importantes nessa mudança cultural. É como você pensa na sua força de trabalho empoderada pela execução de inteligência artificial. E para isso você precisa capacitar as pessoas e você precisa garantir que na sua empresa a sua força de trabalho ela é capaz de ter pensamento crítico e ser um gestor de qualidade das informações que vêm de inteligência artificial para acelerar a decisão e para tomar melhores decisões no mercado. No papel de CEO da Microsoft Brasil,
Como você percebe essa relação nos dias de hoje e quais as dificuldades que as empresas enfrentam para conseguir aplicar a tecnologia junto com a cultura? Eu acho que um pedaço é a adoção, né? Então, dar acesso a todo mundo e facilitar que as pessoas se sintam confortáveis. Inteligência artificial teve um pouco dessa questão do medo de ter a exclusão de vagas de trabalho. Então, as pessoas tinham essa preocupação. Como é que você mostra isso como expansão da capacidade humana? Esse, para mim, é o ponto número 1. E o segundo, na verdade, é como você faz com que as pessoas comecem a ver o tempo que elas ganham nisso, né? Legal, precisa de fato. Algo bastante importante. Valores que, quando percebidos, certamente estimulam as empresas a aderirem à tecnologia. Na minha companhia, a CEO da Microsoft Brasil, Priscila Lahan. E é com ela que eu sigo durante toda a semana na coluna Giro Business. Duas e 33 pelo horário de Brasília, a gente está aqui repercutindo a nova fase da operação da Polícia Federal de hoje, Compliance Zero, que investiga o Banco Master. O principal alvo do dia é o senador Jacques Wagner. Ele é, inclusive, o líder do governo no Senado. Então, para a gente entender esse cenário, a gente está conversando aqui com o Leandro Gabiati, que é cientista político, e com o Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Rolo, o Gabiati acabou o último bloco, falando justamente a respeito do ministro do STF, André Mendonça, como ele vem conduzindo essas investigações. Dizem que desde o início a expectativa do próprio STF, mesmo sendo ali, eles chamam de um sorteio, né, era que fosse André Mendonça, porque ele não tem ligação com um lado com o outro, pelo menos nas notícias, ele nem faz publicações. Na discussão que ele teve essa semana com o ministro Gilmar Mendes, a gente viu ele falando sobre isso, porque o ministro Gilmar Mendes votou a favor de sair da prisão o primo de Daniel Vorcaro e do pai dele ir para uma prisão domiciliar. Foi o único voto. Depois a gente teve 2 votos junto com o relator e Dias Toffoli, que se disse suspeito, por isso eles se mantêm presos. E nessa discussão, inclusive com o Gilmar Mendes, o André Mendonça falava isso, né? Tipo, eu não estou aqui para a internet, várias questões. Mas o Gabiati trouxe uma questão importante, porque é um ano eleitoral. A Polícia Federal, imagino que não tenha nada a ver com isso, né, Rolo? Ela vai lá, segue com as operações da Polícia Federal. Mas como é que isso fica para um julgamento, para uma análise do STF a partir de agosto, quando oficialmente começam as campanhas eleitorais? Importante raciocínio, Paula, vamos lembrar. Então, existe, como a gente está em fase de investigação da Polícia Federal, não tem um prazo definido, não tem um prazo determinado para que essas investigações sejam encerradas. À medida que os relatórios são produzidos, vão ser enviados para o ministro André Mendonça. A própria medida, a atuação de hoje, né, de busca e apreensão, foi autorizada previamente, é lógico, o pedido da Polícia Federal e o ministro André Mendonça autorizou. Então, o ministro André Mendonça é o presidente desse inquérito, é o presidente dessa investigação. Tudo passa por ele, mas não tem prazo. Então, como a gente imagina que essa investigação envolva muitas coisas e muitas pessoas, realmente fica difícil a gente prever um prazo para terminar. Então, eu estava ouvindo o Leandro falar sobre o timing, né, da eleição. É possível que essa investigação, acho até mais do que possível, provável, que isso vá ultrapassar as eleições. O que vai acontecer, e eu já tive a oportunidade de falar aqui, Paula, é exploração política. Aí cada eleitor, cada cidadão, cada um que está assistindo a gente, assinante, vai fazer o seu juízo de valor. Começando pelo Flávio Bolsonaro, passando pelo Ciro, chegando hoje no Jacques Wagner, cada um faz a sua avaliação. Porque juridicamente são só investigações. Então não tem nenhuma condenação, não tem nenhuma suspensão de direitos políticos, não tem nenhuma inelegibilidade. E eu acho que pelo volume de coisas, isso vai ultrapassar certamente a eleição. Então, aí, esse receio do ministro André Mendonça, de alguma maneira, atrapalhar este ou aquele candidato, ou interferir de uma forma muito grande e profunda no processo eleitoral, isso acaba não acontecendo. Agora, lógico, a gente vai tomar conhecimento, como hoje, dessas operações pontuais.
já foi alguma coisa em relação ao Flávio, já foi alguma coisa em relação ao senador Ciro, hoje é o Jacques Wagner, vamos ver amanhã quem vai ser e na semana que vem, né, Paula? A gente vai acompanhar. E aí virão as eleições normalmente. Agora, Gabiati, como o Rolo bem definiu, vamos ter, obviamente, uma exploração política. Mas o quanto isso realmente deve contar? Por que eu pergunto isso? Porque eu me lembro que na última eleição, há 4 anos, se imaginava que a Covid, né, a pandemia de Covid, a gente teve uma CPI da Covid-19, ia impactar brutalmente nas eleições. Não sei se impactou tanto assim, até pergunto para você, porque na verdade, quando a gente teve os debates aqui na Band, primeiro e segundo turno, praticamente esse assunto não era tocado. Principalmente por, naquele momento, pelos adversários do então presidente Jair Bolsonaro. Falavam em outras questões, né? Falavam segurança, falavam sobre saúde e tal, mas não falavam sobre a Covid-19. Isso pode acontecer também com o Banco Master, ou seja, e não que eu acho que tem que ser, porque tudo que o eleitor quer é que falem sobre propostas. Nós, jornalistas, sempre reclamamos que eles têm que falar sobre propostas. Mas corre-se o risco de o Banco Master cair no esquecimento também? O que você acha que a gente pode contar com isso e com essa exploração política que o Rolo falou sobre o caso nas campanhas que começam oficialmente a partir de agosto? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, eu entendo que não tem como o Master ficar fora da eleição. Tanto Flávio Bolsonaro quanto Lula vão tentar explorar de alguma forma. Ou vão explicar, ou vão acusar o outro, né, de algum tipo de ato suspeito de ilegalidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, você menciona muito bem a questão do pouco debate que teve a Covid. Eu te diria, no entanto, que foi um elemento importante na avaliação subjetiva do eleitor. E aqui eu faço uma comparação entre a eleição passada e a eleição que vem. Essa eleição, assim como a anterior, será definida pelo eleitorado mais independente e de centro, né? Aquele que faz uma escolha e pode o voto dele passa a ser orientado um pouco justamente por qual candidato eu não quero no poder, não tanto por qual candidato eu quero, mas por qual candidato eu não quero. Esse princípio orientou o voto em 22. E, obviamente, dentro desse princípio orientador do voto, esteve a questão da vacina e da Covid ainda. Reforço, você aponta muito bem, a agenda não tem estado tão presente durante a campanha. Agora, vamos olhar para o presente, as últimas pesquisas depois do caso do filme do Jair Bolsonaro. Todo mundo esperava, talvez, um impacto maior sobre o desempenho do Flávio, algo que não aconteceu. Aconteceu, de fato. O Flávio se desgasta, evidente, não tem como. Mas eu te digo o seguinte, temos, a partir de uma polarização que se repete em relação a 22, temos o que se chama voto cristalizado. É aquele eleitor que, diante da polarização, ainda que o candidato dele seja afetado por um episódio A, B ou C, ele não muda o voto. Ele diz, olha, eu sou anti-Lula e não interessa se o Flávio está sendo denunciado por algum tipo de questão. Eu entendo que o Flávio é o único candidato que tem capacidade de derrotar o Lula. Mesma coisa do outro lado, um eleitor talvez de centro, centro-esquerda, ou talvez até de centro-direita, né? A questão não é tão racional. Mas se ele diz, olha, eu não quero o retorno dos Bolsonaro, então, independente de qualquer tipo de denúncia, eu entendo que o Bolsonaro não volta ao poder e o único candidato que tem condição de evitar o retorno dos Bolsonaro ao poder é o Lula. Então, voltando aqui ao princípio, o Master estará presente, não tem como, prestando contas ou atacando os outros candidatos, mas interessante é, e justamente aqui aponta uma questão relevante que o doutor Roberto coloca, que é que o eleitor tem que fazer sua própria avaliação dos candidatos, né? E chegada a hora, pesam diversas questões, a econômica, a política, das denúncias, a da corrupção, a da segurança, a da ideologia, evidentemente também, e a gente provavelmente terá uma eleição que hoje indica que o Lula está um pouco mais confortável, e eu sempre faço a menção a uma regra política que é a seguinte: a reeleição foi feita para reeleger.
Sempre quem está no poder tem maiores ferramentas e maior poder para encaminhar a sua reeleição, ou seja, é favorecido pela regra. No entanto, com esse cenário de polarização que persiste, a eleição será definida por uma margem bastante estreita de votos, provavelmente. Obviamente, insisto, estamos vendo e estou falando aqui com a foto da corrida que temos hoje. 3 meses no mundo político e numa eleição tão midiática, tão dinâmica, pautada pelas redes sociais, por um caso de corrupção como o Master, a gente não tem como fazer qualquer previsão, ainda que o Lula hoje esteja numa situação mais confortável. Mas, reforço, o Master estará presente certamente e será uma das variáveis, até porque, insisto, Master / corrupção é um dos assuntos que ganhou destaque dentro das pesquisas, né? Essa questão da corrupção, a depender da pauta do momento, ela sobe ou desce, depende da economia, depende do noticiário um pouco político, né? E hoje, corrupção é uma das maiores preocupações que o eleitor tem. Agora, o único presidente que não foi reeleito, pelo menos até hoje, foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Rolo, para a gente encerrar, o Sabino trouxe uma questão hoje mais cedo no Manhã Bandeirantes, na rádio, que é muito importante, que é a questão assim, quando eu mencionei, olha, Dias Toffoli mais uma vez se declarou suspeito, mas Moraes não. O ministro Alexandre de Moraes em nenhum momento se declarou suspeito, em nenhum momento falou sobre isso, e até agora parece que pararam de falar, mas então vamos retomar. A esposa dele, a mulher dele, tinha um contrato milionário com o Banco Master. Não seria melhor ou mais prudente, ou quando cabe, um ministro tomar a mesma atitude que Dias Toffoli, se declarar suspeito e não passar e não participar, né, de decisões a respeito do assunto? Com certeza, Paula, isso de alguma maneira é ruim, porque se ele não quer se afastar, é porque talvez ele também tenha alguma coisa para esconder mais do que o contrato. O contrato a gente já sabe, mas será que não tem outras coisas? E aí ele não quer se afastar porque não quer perder o controle daquilo que pode surgir? Eu acho que permite esse tipo de raciocínio. É lógico que eu não estou fazendo nenhuma acusação, mas permite esse tipo de raciocínio. Então ele deveria se afastar também. Agora, uma coisa que eu acho que vai ter um impacto grande nas eleições, e a gente está aqui também para falar do impacto, né, do direito eleitoral, e vai ser na propaganda, Paula. Como lembrou o Leandro, né, Banco Master / corrupção. O que vai ter de acusação, troca de farpas recíprocas aí, para ver quem é mais amigo do Vorcaro, né, quem recebeu mais presentes e mais dinheiro do Vorcaro, isso vai ser usado na propaganda eleitoral, eu não tenho dúvida disso, e aí a Justiça Eleitoral vai ter que agir para dizer o que pode e o que não pode. Uma coisa é você ver uma fotografia do do senador Ciro dentro do avião do Vorcaro. Outra coisa é você dizer, $49 mil apreendido é corrupção do Vorcaro. Não, não é isso que a Polícia Federal disse hoje. Quer dizer, então, esse tipo de raciocínio vai permear a propaganda eleitoral e a gente vai ter que ter uma atuação muito firme da Justiça Eleitoral em relação a isso. Já estou aqui pensando nas fotos, eles vão usar. Não, mas esse candidato estava a 2 centímetros de Vorcaro, esse estava meio, esse estava a 2. Com certeza vão usar isso na campanha. Oh, meu Deus. Gabiati, Rolo, muito obrigada por terem conversado com a gente por aqui, viu? Até a próxima. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Obrigada.